Das vastas planícies eslavas surgiu um povo de costumes tradicionais e austeros. Um povo que edificou um império cristão, que no século XIX se destacava como uma potência geopolítica, econômica e cultural, que ameaçava a hegemonia das demais potências mundiais. Mas, das próprias entranhas dessa Rússia imperial czarista, também surgiu um jovem de aguçada perspicácia e inteligência, e de inegável audácia, que com suas ideias e ações revolucionárias faria estremecer os alicerces do maior império daquele momento. Ajudado por poderosos interesses estrangeiros, inimigos da Rússia, e com o inesperado financiamento dos grandes magnatas da banca internacional, Vladimir Ilich Ulyanov, também conhecido como Lenin, marcou um antes e um depois no século XX. Como pai da Revolução Bolchevique, que derrubou a milenar instituição do czarismo russo, e como fundador da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e do marxismo-leninismo, que penetrou profundamente na história dos demais países do mundo, acompanhe-nos para conhecer essa fascinante história, cheia de intrigas e sobressaltos, e com informações muito pouco conhecidas até o momento. Aqui é Reinaldo José Carrillo Vilches e este é a Nova Enciclopédia. Vladimir Ilich Ulyanov nasce em 22 de abril de 1870 no seio de uma família bem educada e próspera, em Simbirsk. Simbirsk era uma região do Império Russo às margens do Volga, cerca de 800 quilômetros de Moscou. Ele era originário de uma família bastante culta e unida. O jovem Vladimir era o terceiro de 6 irmãos. Seu pai, chamado Ilya, era um funcionário público com formação universitária que trabalhava como inspetor de escolas a serviço do governo. Os avós paternos de Vladimir Lenin nasceram na Rússia e eram de família rica, pertencente a um povo de origem mongol, túrquica e caucasiana. Por parte de mãe, seu avô materno era um médico judeu rico, nascido em Odessa, que na idade adulta se converteu ao cristianismo para se assimilar à sociedade russa. Sua avó materna era filha de um próspero comerciante alemão. A origem de Vladimir era multiétnica, assim como a do Império Russo onde nasceu. No entanto, o povo majoritário desse vasto império era o grupo étnico russo, proveniente de antigas tribos eslavas que foram se agrupando por volta do século IX depois de Cristo, na famosa federação conhecida como Rus de Kiev, localizada na atual Ucrânia. Após guerras e peregrinações de vários séculos, esses grupos eslavos fundam o Czarado Moscovita, ou Czarado Russo, em 1547, cuja capital era a atual Moscou. Tudo isso ocorreu sob o comando de Ivan IV o Terrível. O monarca de Moscou é o primeiro a adotar o título de czar, que seria a adaptação eslava do título imperial de César. O russo era um povo tradicional, de cristianismo ortodoxo enraizado e de moral conservadora típica das estepes eslavas. Vários dos líderes do povo russo se consideravam a chamada Terceira Roma, como sucessores do Império Bizantino, que era a Segunda Roma. O Czarado russo inicia, assim, seu fortalecimento e expansão como povo. Até que o czar Pedro I, ou Pedro o Grande, em 1721, proclama que seu estado agora levaria o nome de Primeiro Império Russo, um império que já estava consolidado como uma das principais potências europeias. Isso vai se transformando, por sua vez, em um gigantesco império multiétnico com províncias em boa parte da Europa, da Ásia e até mesmo da América, com o Alasca. Era o estado com mais território do mundo, que no final do século XIX compreendia 120 milhões de pessoas. Naquele momento, continuava sendo um dos poucos impérios cristãos ainda de pé no mundo, cujo estado ainda não havia se tornado uma república ou uma monarquia parlamentar, distante da ideia tradicional de uma Rússia czarista já formada. No final do século XIX, a taxa de crescimento industrial da Rússia era o dobro da Alemanha e o triplo da dos Estados Unidos. Além disso, a Rússia tinha muitos recursos naturais e um desenvolvimento intelectual e cultural que a colocavam na competição para virar a principal potência mundial.
Mas sobre isso voltaremos mais adiante. Voltando ao jovem Vladimir, que nasce nesse império, o jovem desfruta de uma infância confortável e segura. Enquanto seu pai sobe no serviço governamental, eventualmente recebe o título de conselheiro de Estado, o que lhe dava o direito de ser tratado como Sua Excelência dentro da hierarquizada sociedade russa. Após obter esse título prestigioso, esperava-se que Vladimir, seu filho, e seu irmão mais velho, Alexander, seguissem o exemplo do pai quando completassem sua formação acadêmica. No entanto, a história mudaria bastante. Vladimir passou boa parte da infância na escola. Por ser um estudante muito dedicado, apaixonado por leitura e aprendizado, ele foi considerado o melhor aluno do ensino médio. Com grande talento em muitas áreas, como grego e latim. Mas, enquanto projetava um futuro promissor, dois acontecimentos surpreendentes mudaram o rumo de sua vida. O primeiro deles acontece em 1886, com o falecimento repentino de seu pai devido a um ataque cardíaco quando tinha apenas 54 anos de idade. Poucos meses depois, quando Vladimir ia entrar na universidade, outro grande problema atinge a família. Quando seu irmão Alexander, que era um anarquista comprometido, foi preso por participar de uma conspiração cujo objetivo era assassinar o czar do Império Russo, Alexandre III. Por essa conspiração, que seu irmão assumiu corajosamente. No julgamento, ele mesmo foi executado em 1887. Dois acontecimentos sem os quais talvez não existisse o Lenin que conhecemos hoje. Um momento trágico que despertou nele seu intenso compromisso com a causa revolucionária. O czar Alexandre III governava o Império Russo desde 1881 e era membro da famosa dinastia Romanov, a família real de cristãos ortodoxos que governou o czarado moscovita desde o século XVII, levando-o ao seu máximo esplendor imperial, do qual já falamos e no qual nasce a família de Lenin. Desde aquelas 95 teses de Lutero em diante, corriam pelo mundo, e especialmente pela Europa, os fantasmas da modernidade. Não apenas o fantasma do comunismo, como disse Karl Marx, mas também o do socialismo e do liberalismo. Não cessavam de proliferar as ideias e movimentos revolucionários que buscavam acabar com a antiga ordem cristã e monárquica e substituí-la por uma nova, onde reinariam a razão, a técnica e o indivíduo acima dos valores metafísicos. Liberais, nacionalistas, socialistas, comunistas, anarquistas como o irmão de Lenin e outros grupos sacudiam os alicerces do mundo rumo a um novo horizonte. O Império Russo absorveu influências ocidentais e se modernizava em seu ritmo até o fim do século XIX. Apesar disso, continuava sendo um dos poucos estados na Europa e no mundo que ainda mantinha suas antigas estruturas tradicionais. A partir da execução de seu irmão, a família de Vladimir fica sob a vigilância da polícia secreta do czar. E embora isso não impeça que Vladimir possa se matricular na escola de Direito da Universidade de Kazan, ainda assim, o jovem Lenin começa a se dedicar ao ativismo político em grupos revolucionários. E sua estadia acaba sendo interrompida, depois de ser expulso da universidade por participar de uma manifestação estudantil. Após a expulsão, nos anos seguintes, ele se dedica a continuar suas atividades acadêmicas em São Petersburgo como estudante externo. Nesse período, o jovem Vladimir dedica-se à leitura de romances revolucionários e a filósofos como o judeu-alemão Karl Marx, cuja análise crítica da história e do capitalismo teria um impacto importante no pensamento do jovem Vladimir. Quando tinha 18 anos de idade, declara-se abertamente marxista e 2 anos depois, obtém o título de advogado. Em 1891, começa a advogar, depois de se instalar na cidade de Samara, onde atende muitos clientes, especialmente camponeses russos. No entanto, reclamava que não achava ninguém na cidade interessado em suas ideias marxistas e debate político. Então, para 1893, movido por suas paixões e convicções, ele retorna a São Petersburgo, que na época era a capital do Império Russo. Lá, ele acaba se juntando a vários jovens que compartilhavam seu interesse por Marx e por Georgy Plekhanov, que era considerado o fundador do marxismo na Rússia. Assim,
Vladimir passa a ter mais contato com marxistas e a participar de reuniões na cidade. No entanto, a polícia secreta do czar estava ciente de todos os seus movimentos e logo Vladimir voltaria a ter problemas. Em 1894, após a morte de Alexandre III, seu filho Nikolai Romanov assumiu o trono como novo imperador de todas as Rússias. Como resultado de seu ativismo contra o czar, Vladimir Lenin é preso junto com outros líderes marxistas, em dezembro de 1895. Imediatamente, ele é sentenciado a 3 anos de exílio interno na Sibéria, onde também se junta a ele Nadezhda Krupskaya, uma colega sua que, eventualmente, se tornaria sua futura esposa. Durante o isolamento, ele escreve para revistas socialistas e, com a esposa, traduz do inglês para o russo a famosa obra A Teoria e Prática do Sindicalismo, escrita por 2 dos fundadores da polêmica Sociedade Fabiana da Inglaterra, pioneiros, por sua vez, do socialismo britânico. Após ser libertado da Sibéria, em fevereiro de 1900, Vladimir vai para Genebra, Suíça. Lá, ele se encontra com membros do grupo marxista Libertação do Trabalho para fundar o jornal Iskra, que significa a centelha. Posteriormente, eles acabam se instalando em Munique, Alemanha, onde publicam a primeira edição do jornal na véspera do Natal. O jornal era impresso na Alemanha e contrabandeado para a Rússia. A partir desse ponto, Vladimir, assim como muitos outros revolucionários, adota o pseudônimo de Lenin. Inspirado no rio Lena, que era considerado um dos mais longos do país. A partir desse momento, Lenin dedica a maior parte do seu tempo a escrever artigos para o Iskra, tornando-se seu principal escritor, e talvez o de maior intelecto. Ele chega a escrever mais do que qualquer outro colaborador no jornal. Nos primeiros 2 anos, ele redige um total de 32 artigos e atua como arrecadador de fundos. Sobre a personalidade de Lenin, pode-se dizer que durante toda a sua vida, ele sempre manteve uma curiosa cautela em relação a tudo ao seu redor. Com inteligência e memória afiadas, ele era leitor ávido e debatedor apaixonado, com grande oratória que certamente o beneficiaria futuramente. Seus principais passatempos eram caça, andar de bicicleta, xadrez e música clássica. No entanto, segundo seu irmão Dmitri Ulyanov, Lenin sofria de mudanças de humor dramáticas, podendo passar do êxtase eletrizante de seus discursos à mais pura indiferença e antipatia. Uma vez de volta à realidade, em pouco tempo, o jornal Iskra havia se tornado oficialmente o jornal do chamado Partido Operário Social-Democrata da Rússia. Um partido que marcaria para sempre a história desse país. Naquela época, esse partido já havia se tornado o principal partido socialista da Rússia. Fundado em 1898, esse partido buscava unir os grupos marxistas russos em suas diferentes vertentes para derrubar a monarquia e tomar o poder. Além de serem marxistas convictos, um aspecto marcante do Partido Operário Social-Democrata é que ele era composto por uma grande proporção de judeus, como destacou Theodor Herzl, um dos fundadores do sionismo em todo o mundo. Durante sua visita à Rússia em 1903, ele se encontra com o ministro das Finanças do czar, Conde Witte. Ele mesmo observa que mais de 50% dos líderes e membros dos movimentos revolucionários pertenciam a essa religião hebraica. Outro aspecto que tem sido tema de debate é a ideia muito difundida de que, nesses anos, no início do século XX, o Império Russo era uma nação extremamente atrasada, com uma população quase escrava em comparação com o resto do mundo. Na verdade, as condições de vida dos camponeses, trabalhadores e classe média russa eram iguais. E às vezes era melhor que em outras capitais europeias democráticas, onde na época operários também se amontoavam e no campo havia todo tipo de sacrifícios. O que é verdade é que durante o reinado de Nikolai II, a renda monetária média dos russos triplicou e foi alcançado um nível de industrialização superior ao do restante da Europa. A agricultura crescia e dobrava o número de hectares pertencentes a camponeses ou pequenos agricultores. Nesse período, mais de 10.000 escolas foram abertas anualmente.
A Rússia tinha o maior número de mulheres com diplomas universitários e os direitos trabalhistas e dos sindicatos de trabalhadores se expandiam substancialmente. Existia nesse império russo, czarista, uma vida artística e cultural vigorosa. Na metrópole, diversos planos de saúde pública em larga escala foram desenvolvidos. A Rússia era o país onde o cristianismo mais crescia na época. A verdade é que no início do século XX não havia maior ameaça à superioridade industrial, financeira e geopolítica dos Estados Unidos, Grã-Bretanha ou Alemanha do que o Império Russo. A Rússia não estava isenta de todo tipo de problemas, assim como seus pares europeus. E mesmo que o Império Russo mantivesse uma relação importante com a banca internacional, era uma relação distante, na qual o mercado russo continuava sendo o maior mercado não explorado do mundo, nem totalmente cooptado pelo capital internacional, estabelecido na Grã-Bretanha ou nos Estados Unidos. Então, vamos voltar ao ano de 1902. Nesse ano, Lenin continuava ganhando grande notoriedade como líder intelectual dos marxistas. Neste ano, ele inicia a redação de um novo folheto do tamanho de um livro, chamado O que Fazer? Questões candentes do nosso movimento. Essa obra marca o início da doutrina que pouco depois seria cunhada como leninismo, enquanto Lenin ainda estava vivo, e que teria enorme influência até os dias de hoje na prática da política em todo o planeta. Nesta obra, Lenin se dedica a fazer propostas concretas sobre a organização e a estratégia que o Partido Revolucionário deve seguir para tomar o poder. O leninismo seria a interpretação das ideias marxistas, adaptadas de forma prática ao tempo histórico da Rússia czarista e da Europa do início do século. Na obra O que Fazer?, Lenin discordava dos revolucionários que limitavam a luta da classe trabalhadora à busca gradual por melhores condições materiais. E também criticava os grupos de ação direta violenta que esperavam que as massas simplesmente se rebelassem por mera incitação espontânea. Lenin dizia que, além das classes trabalhadoras, os marxistas deveriam criar uma vanguarda revolucionária organizada em partido. Um partido centralizado que deveria concentrar os diferentes movimentos marxistas e que deveria ser liderado por revolucionários quase de dedicação exclusiva. Esse partido, ou vanguarda, deveria realizar um trabalho longo e paciente para a disseminação das ideias comunistas em todas as frentes e para a organização dirigida, não espontânea, dos trabalhadores. No caso de uma Rússia predominantemente agrícola, segundo Lenin, seria o proletariado das cidades que deveria empurrar o campesinato rumo à revolução. O jornal Iskra ganha tanta popularidade por causa da obra O que Fazer, de Lenin, que tanto ele quanto os outros editores decidem transferir sua base de operações para a Inglaterra, com medo de serem presos na Alemanha. Em julho e agosto de 1903, ocorreu o segundo congresso do Partido Operário Social Democrata, primeiro em Londres e depois em Bruxelas, reunindo 26 organizações revolucionárias para unificá-las. Nessa época, Lenin, por seus escritos e pelos contatos que vinha fazendo, já era uma figura de destaque no movimento. A importância desse congresso está no fato de que ele consolidou uma antiga divisão entre os dois grupos, que seriam chamados de mencheviques e bolcheviques. Nesse congresso, a ala mais social-democrata promoveu uma organização de ampla base operária e sindical. E uma tese que promovia, primeiro, uma revolução burguesa, até que depois, finalmente, surgissem as condições capitalistas para fazer uma revolução proletária. Lenin discordava da ideia de que uma vanguarda intelectual deveria liderar a revolução de modo hierárquico acima do movimento de massas. Mas ele também se opunha, por sua vez, à ideia do marxismo ortodoxo de que, para fazer a revolução, primeiro o país deveria alcançar um alto desenvolvimento capitalista. Segundo Lenin, as potências capitalistas seriam o principal fator de exploração das massas. Não eram essas potências, mas sim os países semi-industrializados, como a Rússia, de onde nasceria uma revolução proletária que também deveria se expandir para o resto do mundo. Ocorreram várias divergências entre os dois grupos.
Mas, em essência, era a ditadura do proletariado dos bolcheviques contra o caminho gradual rumo ao socialismo dos mencheviques. Os membros do Congresso votaram entre o programa político de Yuli Martov e o programa político de Lenin, e o resultado foi a derrota do programa de Lenin. Porém, logo após a escolha do comitê diretivo do partido, a correlação de forças muda a favor dos bolcheviques. E é por causa disso que surgiu o nome dado aos mencheviques, que significa os da minoria, e bolcheviques significaria os da maioria. Essa seria uma disputa que continuaria nos próximos anos. Essas disputas também acabaram afetando a diretoria do jornal Iskra, onde Lenin agora era minoria. Além de sua destacada inteligência e formação, Lenin era um líder nato, não disposto a estar sob o comando de qualquer outra pessoa. Assim, após esses eventos, Lenin abandona o jornal Iskra em dezembro daquele mesmo ano de 1903 e se muda para Genebra com sua esposa, Krupskaya. Por novas divergências e disputas, eventualmente, Lenin também renuncia ao comitê central do partido, abrindo caminho para sua possível divisão. Em dezembro daquele ano, ele faz uma discreta turnê de conferências, indo a Paris e retornando à Suíça. Fundou ao mesmo tempo a revista By Period, cujo nome significava Adiante. No entanto, além dessas disputas internas, em muito pouco tempo, todos os olhares se voltariam para dentro do Império Russo, pois eventos turbulentos estavam prestes a dar uma reviravolta inesperada. Agora, em 1904, devido às disputas imperialistas entre os blocos, o Império Russo entra em guerra com o Japão. Após várias derrotas graves para os japoneses, a economia russa se complica muito para toda a sociedade. Uma das principais razões das vitórias japonesas sobre os russos foi o forte financiamento que o Japão recebeu na guerra por parte de proeminentes banqueiros de Wall Street, também ligados a antigas famílias bancárias da Europa. Como no caso do bilionário judeu-americano Jacob Schiff, que junto com outros membros da comunidade judaica dos Estados Unidos, não só deram um importante apoio financeiro ao Japão, como também manifestavam publicamente seu apoio aos inimigos da Rússia czarista e monárquica. Por mais paradoxal que pareça, esse banqueiro e outros terão uma influência importante na futura revolução comunista na Rússia, como veremos mais adiante. Em meio à grave situação da guerra, começam a surgir protestos de trabalhadores e de vários membros da sociedade russa. Uma dessas manifestações vai ao Palácio de Inverno, mas é reprimida pelas tropas czaristas, resultando em centenas de mortos e feridos. Todos esses eventos desencadeiam o que ficou conhecido como a Revolução Russa de 1905. Centenas de protestos, greves, distúrbios e motins militares de grupos diversos, todos contra o regime do czar. Em novembro de 1905, Lenin retorna ao Império Russo pela primeira vez em 5 anos, com o objetivo de assumir o comando dos bolcheviques em meio a essa revolução em São Petersburgo. Mas, em decorrência desses protestos, o czar se compromete a conceder novas liberdades civis, fazer as pazes com o Japão e criar a Duma Imperial, que seria como uma Câmara Baixa do Parlamento Russo, eleita por sufrágio universal. Isso faz com que os protestos diminuam e a oposição se divida, pois muitos dos liberais ficaram satisfeitos, enquanto os setores socialistas e operários buscavam a queda total do czarismo e continuaram conspirando contra ele. O czar mantém a abertura e legaliza partidos políticos. E em maio de 1906 é promulgada a primeira Constituição da Rússia, que estabelecia uma monarquia constitucional que limitava os poderes do monarca. Um fato fundamental dessa Revolução de 1905 foi a criação das primeiras Assembleias de Trabalhadores da Rússia, também conhecidas como os Sovietes. Os Sovietes haviam sido criados por ordem oficial do czar Nicolau, como órgão intermediário entre o governo e os trabalhadores. O Soviete de São Petersburgo reuniu bolcheviques, mencheviques e social-revolucionários. Naquela época, representando os mencheviques, estava um judeu russo de grande eloquência e inteligência, chamado Leon Trotsky. Apesar da nova abertura política, as conspirações dos revolucionários persistiram para derrubar a monarquia.
Por isso, no ano seguinte, a primeira Duma Imperial foi dissolvida, e as Dumas seguintes permaneceram entre grupos liberais e conservadores ou socialistas moderados. Da mesma forma, em 1906, a diretoria do Soviete de São Petersburgo foi presa junto com outros bolcheviques. E o czar reconhece que tomou todas essas medidas liberalizadoras sob coação, que na verdade não concordava com elas. Então, nos anos seguintes, ele prende e proíbe vários desses grupos de oposição. Após a Revolução de 1905 ser controlada, o poder permaneceu em grande parte nas mãos do imperador de todas as Rússias, sob a figura de Nikolai Romanov. Em um desses curtos exílios de Lenin, durante a Revolução de 1905, ele conhece na Finlândia um jovem bolchevique e aguerrido chamado Iosif Stalin. Lenin, por sua vez, sempre denunciou que o programa de abertura política do czar estava cheio de falsas promessas. Quando a primeira Duma é dissolvida, a tentativa de levante dos marxistas foi esmagada. Por isso, Lenin ordena aos bolcheviques que saiam definitivamente para o exterior. Para se reagrupar, Lenin vai para a Finlândia e depois para a Europa Ocidental, onde enfrentou longo exílio. Lenin se torna um tanto pessimista após o fracasso dessa revolução, mas mantém sua persistência. Ele se instala na Suíça e acompanha os movimentos socialistas no mundo. No início de 1911, Lenin consegue se estabelecer, com a ajuda de Inês Armand, uma revolucionária francesa casada com um milionário da indústria russa. Uma escola nos arredores de Paris, onde ele dá palestras aos estudantes sobre marxismo e táticas revolucionárias. Contando também com o apoio de sua esposa, Krupskaya, no outono desse mesmo ano, ele faz algumas turnês de palestras, até que no início de 1912. Finalmente, ele oficializa sua ruptura com os mencheviques em uma conferência do partido realizada em Praga. A partir daí, os bolcheviques atuaram como organização independente, com aparato partidário próprio e comitê central. E um novo jornal que recebe nesta oportunidade o nome de Pravda, que em sua tradução significava a verdade. Mais adiante, ele se tornaria o jornal oficial da União Soviética. O marxismo russo ficava assim, dividido em dois grupos abertamente opostos. Sendo o líder do partido, Lenin escolhe Stalin como um dos membros que fariam parte do Comitê Central. Por sua vez, os bolcheviques realizam a primeira reunião do Comitê Central em Cracóvia, Polônia, em novembro de 1913. Mais tarde, Stalin é preso ao voltar ao Império Russo, tentando agitar a população. E acaba sendo exilado para a Sibéria, só retornando ao oeste do país alguns anos depois. Mas, em meio a toda essa atividade revolucionária, um terremoto histórico estava prestes a acontecer. Erupção devido ao choque de diferentes fenômenos que vão desde o religioso até o econômico geopolítico e que merecem um vídeo à parte. Em agosto de 1914, estoura o que depois seria chamado de Grande Guerra ou Primeira Guerra Mundial. No terremoto histórico, ao declarar guerra à Alemanha. Enquanto isso, Lenin estava em uma vila no sul da Polônia, chamada Poronin. Os marxistas não esqueciam que foi um conflito bélico em 1905 que lhes permitiu fazer a primeira tentativa de revolução no Império Russo. Vários anos depois, Lenin escreveu que, se não fosse pela guerra, seu país teria vivido por anos e décadas sem uma revolução contra os capitalistas. Assim, buscando aproveitar o contexto bélico para promover a revolução, Lenin vai à Suíça em setembro de 1915, em meio a uma guerra em que estava em jogo a própria existência do Império Russo. Lenin começaria a promover uma corrente dentro da Rússia de propaganda pacifista para virar a população contra o monarca russo. Lá, Lenin começa a fazer amizade com o governo alemão, que estava em guerra contra seu próprio país, a Rússia, compartilhando ambos o interesse de semear o caos interno na nação inimiga. Após as primeiras vitórias russas, eventualmente, o exército imperial russo enfrenta graves derrotas. A situação do czar Nicolau II era difícil entre agressores estrangeiros e revolucionários internos, agora unidos. O imperador manobrou durante vários anos em múltiplas frentes para tentar sustentar a situação.
Depois que a Rússia teve a taxa de produção industrial mais alta do mundo, com a Primeira Guerra Mundial, sua economia começou a desmoronar. Há uma escassez generalizada e começam os distúrbios e as greves. Em meio ao caos e à guerra, o Estado monárquico vai perdendo o controle efetivo da população. Organizações paraestatais surgem para suprir o que a monarquia não cobria. A Duma estatal, composta por liberais e progressistas, exigia à monarquia que formasse um novo governo constitucional. No início de 1917, em meio a mais um inverno rigoroso, à fome e ao caos da guerra, em São Petersburgo, que havia sido rebatizada como Petrogrado durante a Primeira Guerra Mundial, uma série de greves foi desencadeada pelos trabalhadores, que acabaram se espalhando por causa de agitadores revolucionários. Em fevereiro, esses protestos começam a adotar um lema político: abaixo a guerra e abaixo a autocracia. Começam os confrontos com mortos de ambos os lados e as organizações revolucionárias armam os trabalhadores. Por volta de fevereiro, uma companhia militar da guarnição imperial, aliada aos conspiradores, se junta aos manifestantes. Os partidos que inicialmente apoiaram a guerra agora viram as costas para o czar. Nicolau II dissolve a Duma estatal e cria um comitê provisório para governar. Eventualmente, os regimentos da guarnição imperial de Petrogrado também se rebelam e se juntam aos manifestantes. Isso foi o golpe final. Pressionado pelo Estado-Maior do Exército Imperial, em 2 de março, Nicolau II decide abdicar do trono que os Romanov ocuparam por quase 3 séculos. Seu irmão, o grão-duque Miguel, recusa a coroa, consciente de que a determinação das forças políticas era instaurar uma república. Dessa forma, terminava a quase milenar instituição do czarismo russo. Após a abdicação de Romanov, acaba se formando um governo provisório, constituído em grande parte por liberais e socialistas moderados. Esse governo reivindica autoridade sobre todo o império. Mas a situação era confusa e efusiva. Simultaneamente, ocorrem eleições para o Soviet dos Trabalhadores de Petrogrado, organização operária que ganhou muita força. Esses sovietes agora, com as novas liberdades políticas, se espalham por todo o país e seriam um centro de poder paralelo ao governo provisório. Esse seria o ponto de partida de uma disputa entre ambos os poderes, com um governo provisório instável e frágil, que teria mudanças contínuas de gabinetes. E com grupos operários revolucionários que não estavam satisfeitos com uma república liberal, que ansiavam por reformas mais radicais do que as que estavam sendo feitas. Já os aliados do Império Russo na guerra, como Grã-Bretanha e França, na verdade, viram com bons olhos a instalação do governo provisório, já que sempre haviam visto o czarismo imperial como uma ameaça para seus próprios interesses geopolíticos. Enquanto toda essa revolução acontecia, Lenin estava preso na Suíça, em uma zona de conflito que impedia seu deslocamento. Os bolcheviques em Petrogrado estavam dispersos. Stalin, por sua vez, era um de seus principais líderes, como um dos diretores do jornal Pravda. Mas ele, junto com outros bolcheviques na Rússia, parecia mais disposto a reunificar o partido com os mencheviques e até apoiar a estabilidade do governo provisório. O governo provisório admitiu intenção de manter a guerra, gerando protestos. Por um lado, mas por outro, também continuava existindo um forte sentimento patriótico na sociedade russa. Recusam-se a ceder na guerra. Lenin se opunha fortemente à aceitação ou apoio dos bolcheviques ao novo governo provisório e, irritado, enviava cartas contra isso. No entanto, a convergência de interesses superiores, até mesmo além da política, se uniu como obra do destino para dar a Lenin a oportunidade de ouro de voltar ao império. O que surpreende muitos, embora esteja muito bem documentado, é que Vladimir Lenin e a Revolução Bolchevique receberam um apoio financeiro substancial de grandes magnatas da banca internacional, sem o qual provavelmente a revolução não teria conseguido acontecer. Assim como receberam apoio do governo alemão e do governo britânico. O retorno de Lenin à Rússia, junto com vários oficiais bolcheviques exilados, foi organizado pelo governo alemão, que estava em guerra com a Rússia. Por sua vez, antes de partir, Lenin recebeu grandes quantias de dinheiro do banqueiro judeu-alemão Max Barbour,
chefe do ramo alemão da dinastia bancária Barbour. E também recebeu fundos do banqueiro sueco-judeu Olof Ashberg, que por sua vez trabalhava para a companhia Guaranty Trust dos Estados Unidos, que fazia parte do conglomerado financeiro da família monopolista americana dos Morgan. Enquanto isso acontecia, por sua vez, William Boyce Thompson, que era representante do Chase Bank, da outra família monopolista americana, os Rockefeller, e que era diretor do Federal Reserve de Nova York, entrega aos bolcheviques $1 milhão para fins de agitação. Essa aliança entre a grande banca internacional e os bolcheviques é um fenômeno que merece outro vídeo. Outra prova disso é que Lenin consegue ir no famoso trem lacrado até a Rússia. Leon Trotsky, exilado em Nova York na época da Revolução, também era assistido por banqueiros proeminentes e agentes de inteligência estrangeiros para conseguir voltar à Rússia. Sir William Wiseman, chefe da inteligência britânica em Nova York, junto com a Corporação Internacional Americana, que era um consórcio da firma J.P. Morgan e dos Rockefeller. Assim como o já mencionado Yakov Schiff, que havia financiado o Japão contra a Rússia em 1905. Ajudaram muito Trotsky, tanto financeiramente com $milhões, quanto diplomaticamente, para que ele fosse de Nova York à Rússia sem problemas. Em 16 de abril de 1917, Lenin chega a Petrogrado após 10 anos de exílio. Ele chega com bastante convicção e com bastante dinheiro nos bolsos, disposto a assumir as rédeas da Revolução Russa. Uma multidão de apoiadores organiza uma grande recepção para sua chegada. No dia seguinte, Lenin publica suas teses de abril, nas quais proclamava a necessidade de derrubar o governo provisório para consolidar a Revolução Proletária. Parar a guerra, confiscar e repartir as terras e entregar as fábricas ao controle operário. A situação na Rússia era convulsa e instável. Por um lado, houve revoltas fracassadas de soldados e marinheiros nas guarnições ao redor de Petrogrado, que depois ficariam conhecidas como os Dias de Julho. Com o caos político e a guerra, as ideias radicais de Lenin ganham força como solução para restaurar a ordem. Sob liderança bolchevique, os sovietes passam a se opor ativamente ao governo liberal provisório. Os bolcheviques, mesmo sendo minoria e vistos em junho como um pequeno grupo de demagogos, iam se formando em pelotões, treinando seus membros na luta armada e contratando bandos armados para formar uma força de choque pronta para tomar o poder no momento certo. Depois que o governo provisório reprimiu o levante dos militares nas jornadas de julho, volta-se contra os bolcheviques. E o primeiro-ministro Kerensky ordena a prisão das principais figuras do partido. Assim, Lenin teve que voltar à clandestinidade. Mas ele continuava reunindo seguidores, ao mesmo tempo em que firmava uma aliança com o influente Leon Trotsky, que acabaria servindo como presidente do Soviete de Petrogrado. Por sua vez, o governo russo chamava Lenin de agente alemão e antipatriota, tentando assim conter sua popularidade. Mas a anarquia tomava conta de todos os setores do governo. Havia uma dualidade de poderes em toda a Rússia, entre os sovietes e o governo provisório. As derrotas da Rússia na Primeira Guerra Mundial levam à desintegração do exército russo. E até mesmo alguns elementos do exército se unem aos sovietes para exigir que eles tomem o poder e acabem com a guerra. Nesse período, houve levantes pró-monárquicos tentando restaurar o czarismo ou impor nova ditadura militar contra os sovietes. Mas eles foram sufocados entre o exército e os movimentos operários, que estavam armados e preparados para combater a contra-revolução. O medo de uma contra-revolução da antiga aristocracia radicalizava os movimentos socialistas, que começavam a ver com melhores olhos as ideias radicais dos bolcheviques. Assim como o lema de todo o poder, para os sovietes, os bolcheviques já eram maioria nos sovietes de Petrogrado e de Moscou. No campo agrícola, por sua vez, há revoltas camponesas e muitos grupos de camponeses começam a tomar as terras de seus proprietários, sem esperar pela prometida reforma agrária do governo, que nunca chegava. Fracasso das ofensivas recentes do exército russo na Guerra Mundial. O desejo de muitos soldados camponeses de participar da nova divisão de terras faz com que as trincheiras vão se esvaziando pouco a pouco de soldados russos.
Como mencionamos, Lenin, com dinheiro e armas, vinha preparando os bolcheviques há algum tempo para dar um golpe armado no governo provisório. Assim, com o governo provisório cada vez mais acuado e os bolcheviques impacientes para outubro, Lenin sai da clandestinidade e Trotsky e outros líderes revolucionários acabam dando apoio a ele para realizar o golpe. Eles decidem que já era o momento. No Soviete de Petrogrado, forma-se um comitê militar revolucionário liderado por Trotsky, com soldados, marinheiros e operários. Enquanto garantiam o apoio ou a neutralidade da guarnição militar da cidade, preparava-se a tomada dos pontos estratégicos da capital. Finalmente, a insurreição começa na noite de 6 de novembro, quase sem resistência. A Guarda Vermelha Bolchevique assume o controle das pontes, das estações do Banco Central e da Central de Correios e Telefonia. Até que desferem o golpe final, tomando o histórico Palácio de Inverno. Apenas alguns batalhões de cadetes enfrentaram os revolucionários insurgentes, embora depois tenha sido apresentado como uma grande batalha. A verdade é que a grande maioria dos soldados russos não fez oposição aos bolcheviques. Essa revolução, que marcou o século XX, foi realizada quase sem derramamento de sangue, pelo menos em seus primeiros momentos. No dia seguinte, a cidade continuou seu ritmo de vida praticamente de forma normal. Um dia após a tomada do Palácio de Inverno, realiza-se o Congresso Pan-Russo dos Sovietes, no qual Trotsky declara a dissolução do governo provisório. Mesmo com a saída de mencheviques e socialistas de direita do Congresso, os bolcheviques ratificaram a criação do Conselho dos Comissários do Povo como base do novo governo russo. Dessa forma, São Petersburgo, o centro de poder do governo imperial mais extenso do planeta, havia mudado em questão de meses. Das mãos de um grupo de famílias da nobreza cristã para as mãos dos líderes de um partido marxista minoritário, mas altamente disciplinado e intransigente, composto em sua maioria por famílias não cristãs. Assim teve início o que depois se tornaria a histórica União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas em novembro de 1917, os bolcheviques controlavam só os principais centros urbanos do país. Se a Primeira Guerra Mundial e a queda do czarismo já haviam abalado os alicerces da Rússia, o terremoto que estava por vir subverteria tudo. Começava a dura Guerra Civil Russa e a Revolução dos Comunistas no poder. Não percam a segunda parte desta história, que será publicada na Nova Enciclopédia na próxima semana. Obrigado, espero que tenham gostado do vídeo.